Vamos então aqui iniciando o nosso trabalho. Nós estamos na Era do Espírito, é o nosso livro, Espíritos Diversos na autoria espiritual, né? Chico e Herculano Pires aqui trazendo, né, a psicografia e os comentários. Nós vamos continuar o item número 5. Bom dia, Didima. Autógrafos na Bienal do Livro, né, que nós lemos na semana passada, trazendo para nós a história de Jesus Gonçalves, né? E eu li para vocês aqui uma biografia contando um pouco da história dele, né? E vimos ali, né, o grande trabalho que ele realizou de crescimento e transformação pessoal a partir da sua própria história no passado, né? Um espírito que trouxe muitas dores, né? Prejudicou grandes comunidades, né? E depois ele veio na última encarnação com a hanseníase, né? Com a lepra, exatamente como um trabalho de depuração, o que fez com que ele realmente crescesse e se desenvolvesse. Então foi através da dor que ele pôde se conscientizar da necessidade dessa mudança. A partir daquele texto, então, nós vimos aqui, beijo, Didima, nós vimos aqui, então, vou ler para vocês de novo aqui a introdução, então, autógrafos na Bienal do Livro. Então diz assim: Francisco Cândido Xavier esteve no encerramento da segunda Bienal do Livro, autografando livros por ele psicografados. Lembrando que essa Bienal do Livro aconteceu aqui em São Paulo, no pavilhão Armando Arruda Pereira, lá no Ibirapuera, e foi realizada entre os dias 15 e 25 de junho de 1972. Então a Bienal, sempre um evento, né, de grande importância, né, de divulgação de livros, né? Bom dia, Chaconete, parabéns pela bebezinha. Muita saúde, muita paz, muito sucesso para ela nessa jornada que ela começa por aqui. E muita saúde para sua filha também. Vamos lá. Então, entre as obras figura... aguardando o que, Angelina? Não entendi. Me explica melhor. Não sei se a Didima, se a Angelina está me ouvindo, mas me dá um aqui na área de texto, pessoal, por gentileza. Só para orientar, obrigado. Beleza, então vamos lá. Entre essas obras figura um volume de poemas intitulado Flores de Outono, de autoria de Jesus Gonçalves, né? Nós lembramos, né, que o nome original dele é Jesus Gonçalves, e ele pediu que fosse alterado, colocando esse acento, exatamente para que ele se diferenciasse do nome de Jesus, né, nome esse que ele não se considerava digno de usar. Então, Flores de Outono, de autoria de Jesus Gonçalves, poeta ranceniano que desencarnou no sanatório de Pirapitingui, neste estado. O livro se divide em 3 partes. Primeiro, poemas da fase em que o poeta era materialista. Segundo, poemas da fase espírita do poeta. E terceiro, poemas do pós-morte, psicografados por Chico Xavier. A essa última parte pôde agora ser acrescentado o soneto Mensagem de Companheiro, que Chico nos conta como recebeu. Esse Mensagem de Companheiro é a mensagem que nós vamos estudar no nosso encontro de hoje. E o Chico traz assim o contexto do recebimento dessa mensagem. Essa página foi produzida numa das nossas reuniões públicas recentes. Tínhamos conosco vários visitantes ligados a entes queridos, atualmente na condição de rancenianos. A nossa conversação, antecedendo as tarefas espirituais da noite,
versava sobre companheiros transitoriamente separados do lar e da família. Iniciada a reunião, o Evangelho segundo o Espiritismo nos ofereceu para estudo o item 27 do capítulo 5º, intitulado Dever-se-á por termo as provas do próximo, que nos deu oportunidade a muitas reflexões. Ao fim das tarefas, nosso amigo Jesus Gonçalves escreveu a poesia que passo às suas mãos amigas, na ideia de que ela tenha utilidade para os seus sempre valiosos comentários. Então a gente tinha combinado que nesse trecho, dever-se-á por termo as provas do próximo, então a gente ficou de ler esse trecho do Evangelho, que eu já estava aqui me esquecendo, a gente lê agora. Nós estamos então aqui no nosso o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, que nós vamos para o item número 27, exatamente esse, Dever-se-á por termo as provas do próximo? Então Kardec pergunta: deve alguém pôr termo às provas do seu próximo quando o possa ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam seu curso? Então, conforme nós conversamos na semana passada, esse é um dilema que muitas vezes acomete os seus próprios espíritas, porque nós sabemos que a caridade ela é parte de um trabalho natural para todos nós que entendemos, que é o exercício do amor, especialmente o amor ao próximo, é para nós um processo de crescimento, de transformação. Mas, se nós também entendemos que provas e expiações fazem parte das necessidades evolutivas de alguém, como conciliar então a vontade de ajudar, o desejo de ajudar o próximo, sabendo que o próximo vivencia exatamente as necessidades que possui, as dificuldades que enfrenta? Então aquele que passa fome, que vive na condição de um morador de rua, é parte da sua prova, da sua expiação. Sabemos disso. Afinal de contas, nós vemos ali a justiça de Deus sendo muito bem aplicada, e aquele indivíduo que vivencia aquela experiência, ele então necessita daquela dificuldade, daquela dor, para o seu despertar. Mas ao mesmo tempo eu penso, se eu vejo aquela pessoa na condição de rua, eu tenho ali a necessidade moral de ajudá-la. Mas se eu ajudá-la, eu posso atrapalhar na sua evolução. Então essas questões surgem no nosso meio, bom dia, abraço, surgem no nosso meio com bastante frequência, quando nós então colocamos, confrontamos as duas situações, provas e expiações de um lado, amor e caridade do outro. Por isso Kardec então ele fez essa pergunta, bastante pertinente, e obteve essa resposta aqui de, deixa eu ver aqui o autor da mensagem, o espírito Bernardino, que é um espírito protetor, que ele escreveu então em 1863. Então ele respondeu assim: já vos temos dito e repetido muitíssimas vezes que estáis nessa terra de expiação para concluirdes as vossas provas, e que tudo vos sucede, e que tudo que vos sucede é consequência de vossas existências anteriores. São juros da dívida que tendes de pagar. Então aqui ele coloca para nós aqui uma definição bastante clara, e bastante compreensível a respeito do nosso mundo de provas e expiações e da carga de experiências que cada um traz relativos ali às suas necessidades evolutivas em conexão com o seu passado, ou seja, o plantio e a colheita. Esse pensamento, porém, provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas devido aos funestos efeitos que poderiam determinar. Pensam alguns que, estando-se na terra para expiar, cumpre que as provas sigam seu curso. Outros há mesmo que vão até o ponto de julgar que não só nada devem fazer para as atenuar, mas que, ao contrário, devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas. Grande erro. É certo que as vossas provas têm de seguir o curso que lhes traçou Deus. Dever-se-á, porém, começais esse curso? Sabeis até onde têm elas de ir
E se o vosso Pai misericordioso não está dito ao sofrimento de tal ou qual dos vossos irmãos, não irás mais longe? Sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como bálsamo da consolação para fazer cicatrizar as chagas que sua justiça abrirá? Não digais, pois, quando virdes atingido um dos vossos irmãos, é a justiça de Deus, importa que siga seu curso. Dizei antes, vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material ou os meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento, se não me deu a mim, também como prova, como expiação talvez, deter o mal e substituí-lo pela paz. Ajudai-vos, pois, sempre mutuamente nas vossas respectivas provações e nunca vos considereis instrumentos de tortura. Contra essa ideia deve revoltar-se todo homem de coração, principalmente todo espírita, porquanto este, melhor do que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. Deve o espírito estar compenetrado de que a sua vida toda tem de ser um ato de amor e de devotamento, que, faça ele o que fizer para se opor às decisões do Senhor, estas se cumprirão. Pode, portanto, sem receio, empregar todos os esforços para atenuar o amargor da expiação, certo, porém, de que só a Deus cabe detê-la ou prolongá-la conforme julgar conveniente. Não haveria imenso orgulho da parte do homem em se considerar no direito de, por assim dizer, revirar a arma dentro da ferida? Deve aumentar a dose do veneno nas vísceras daquele que está sofrendo sob pretexto de que tal é a sua expiação? Ó, considerai-vos sempre como instrumento de fazê-la cessar. Resumindo, todos estáis na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis esforçar-vos por abrandar a expiação dos vossos semelhantes de acordo com a lei de amor e caridade. Então Bernardino traz para nós esse esclarecimento, né, que é tão valioso, exatamente porque até mesmo dentro do nosso meio, do meio espírita, existe, claro que é de uma forma muito mais, é um raciocínio muito mais técnico, muito mais lógico, né, do que necessariamente a vivência das experiências do dia a dia, né, porque, né, sempre que há oportunidade, fazer o bem para nós é um princípio, faz parte da filosofia de vida que nós adotamos, né, o amor ao próximo, o exercício da caridade. Mas quando nós raciocinamos tecnicamente, nós vemos muitas vezes ali situações, né, ideias, definições, teorias que se confrontam. Que é o caso, por exemplo, exatamente isso. Alguém que veio para sofrer, por que eu devo me compadecer daquele sofrimento se ele está simplesmente pagando aquilo que ele semeou? É um raciocínio frio, mas analisando tecnicamente, nós vamos perceber exatamente isso. A vivência, a carga que aquele indivíduo carrega, faz parte daquilo que ele mesmo semeou e de acordo com muitas vezes que ele mesmo escolheu para poder se desenvolver. E eu então interferir naquilo que ele escolheu, acabaria sendo, na verdade, ali um prejuízo talvez para a sua evolução. Então nós estamos fazendo uma análise técnica, né? Pois é, Brás, mas quando a gente para sentar, né, quando a gente pensa, nós que somos estudantes aqui da doutrina espírita, quando nós abrimos os livros e começamos a raciocinar em cima das teorias, é muito natural que nós vejamos ali o confronto entre essas duas ideias. Na prática, felizmente, nós conseguimos sublimar isso e realmente o bem para nós acaba sendo ali o nosso maior princípio. Mas tecnicamente é um raciocínio lógico, né? Mas vamos lá. Então, diante desse tema que foi apresentado para nós, aqui então, depois então desse texto, principalmente aqui, né, lembrando que essa mensagem, como o Chico coloca para nós,
ela surgiu aqui do item 27 do capítulo 5º, né? Ele veio exatamente porque as discussões, né, e a presença das pessoas ali em Uberaba era exatamente ali de familiares que tinham entes queridos na condição de rancenianos. Ou seja, a gente lembra, né, que isso é histórico, desde os tempos bíblicos mais antigos, né, a ideia da lepra, né, o Vale dos Leprosos, todo aquele sofrimento na época de Jesus e tudo mais, isso é cultural, dentro dessa visão religiosa ocidental. Então aqueles rancenianos eram aqueles que eram excluídos da sociedade, eram aqueles que eram exilados em determinadas regiões, e eles dependiam essencialmente da caridade alheia, das pessoas levarem roupas, levarem remédios, levarem comidas, né? E hoje não é diferente, né? Hoje nós encontramos essas instituições que são mantidas através de doações, através da caridade. Então, em virtude desse texto, desse contexto também, nós tivemos então essa mensagem que falava se nós deveríamos pôr termo ao sofrimento daquelas pessoas. E naturalmente aqui não poderia ser diferente Jesus Gonçalves, que viveu essa experiência na pele, literalmente, né? Acabou trazendo então essa mensagem. Então nós vemos ali todas as conexões, né? Primeiro, a presença dessas pessoas ali em Uberaba. Segundo, a mensagem do Evangelho que trouxe essa reflexão. E a terceira, a contribuição do plano espiritual através de Jesus Gonçalves, que tinha vivido essa experiência quando encarnado, né? Então tudo ali se conectando para trazer ali o maior ensinamento, né? Então ele trouxe mensagem de companheiro, assinado então por ele mesmo. E ele traz assim: a ti, meu irmão, que assumiste comigo os pesados encargos da existência num sanatório de rancenianos, sem possibilidades de cura física. A ti, para quem a ciência da terra não conseguiu trazer, tanto quanto a mim, o medicamento salvador. A ti, que não tiveste, qual me ocorreu, a consolação dos egressos. A ti, que sofres entre a fé viva e a dúvida inquietante, entre a tentação e a revolta e a aceitação da prova, acreditando-te frequentemente esquecido pelas forças do céu, ofereço a lembrança fraternal desses versos. E aí então ele traz o poema para nós aqui. Pode ir, professor. Não te admitas, réu de afrontosa sentença, largado de hora em hora a sombra em que te esmagas, varando tanta vez humilhações e pragas, a feição de calhaus da humana indiferença. Crueldade, compaixão, injúria, crime e ofensa, criaram-nos um dia a estamenha de chagas. No pretérito abriste o espinheiro em que vagas, e embora a aprovação, trabalha, serve e pensa. Ânsia, tribulação, abandono, amargura, são recursos da lei com que a lei nos depura, o coração trancado em nódoas escondidas. Bendize, amado irmão, as feridas que levas, a dor extingue o mal e o pranto lava as trevas que trazemos em nós dos erros de outras vidas. Então ele traz para nós aqui essa mensagem, tratando exatamente aqui, né, levando esse consolo, levando esse esclarecimento àqueles que vivenciam as experiências dentro da ranceníase, né? Então ele fala primeiro aqui, no primeiro estrofe, ele fala sobre a indiferença e o desprezo por parte daqueles, né, que se afastam daqueles que vivem essa doença. E ele traz aqui no primeiro verso da segunda estrofe, crueldade, paixão, injúria, crime, ofensa. Criaram-nos um dia a estamenha de chagas. Então aquilo que se vivenciou no passado, o indivíduo que viveu na crueldade, na paixão, na injúria, no crime e na ofensa, semearam então naquele tempo aquilo que naquele presente agora vivenciam essa estamenha de chagas, né? Aquelas dores, né? Aquelas lesões graves que acontecem, né? Quando se contrai a hanseníase, principalmente naquela época em que as medicações não haviam ainda se desenvolvido, né?
Então, no pretérito abriste o espinheiro em que vagas, e embora a aprovação, trabalha, serve e pensa. Então ele fala do pretérito, onde foi semeado essa dor, e no presente, onde se colhe o resultado. Depois ele fala sobre os sentimentos de quem vivencia a experiência da hanseníase, né? Ânsia, tribulação, abandono e amargura. São recursos da lei em que a lei nos depura, o coração trancado em nódoas escondidas. Então ali a culpa, né, sendo ali enraizada naqueles corações, que somente através dessa depuração dolorosa ele é capaz então de evoluir. E depois ele traz aqui como mensagem final: bendize, amado irmão, as feridas que levas. A dor extingue o mal e o pranto lava as trevas que trazemos em nós dos erros de outras vidas. Então ele constrói esse raciocínio, porque ele fala, que a gente lembra sempre, que no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, lá naquela sessão que trata, né, dos ensinos dos Espíritos, né, nós chegamos a estudar sobre isso, inclusive, estudando sobre a biografia de cada um dos Espíritos que trazem aquela mensagem. E nós vimos, né, que daqueles que foi possível nós identificarmos, eles tinham vivenciado na pele, né, na Terra, no dia a dia mesmo, como encarnados, aquilo que eles traziam como mensagem. Então, falando sobre a paciência, falando sobre a caridade, falando sobre outras tantas e tantas virtudes, eles tinham vivido isso no dia a dia. Então não eram espíritos apenas que traziam palavras bonitas, mas eles falavam sobre aquilo que eles próprios vivenciaram. E aqui nesse caso, né, nós temos Jesus Gonçalves trazendo exatamente esse depoimento em que ele mesmo tinha vivido tudo isso. Então não era alguém dizendo para alguém que tinha hanseníase, dizendo, olha, tenha fé em Deus, tenha coragem, porque o passado você vivenciou isso, mas agora é possível você crescer. Não, ele vai falar assim, olha, eu vivi isso e eu estou te falando porque eu sei como é. Né? Então a gente vê assim, o grande valor e o porquê dessa mensagem, e mais interessante ainda, né, daquele grupo de estudos, onde aquele tema foi abordado, né, falando de pessoas que tinham familiares com essa doença, veio então aqui alguém do plano espiritual trazendo então essa mensagem consoladora. E nós aqui mesmo, né, nós vivemos essa experiência também. Sempre que trazemos um tema que para nós é oportuno, né, os espíritos amigos trazem também a contribuição tratando dessa mesma ideia. A Angelina colocou, né, visitar os doentes de lepra para mim é um aprendizado. Né? Olha, Angelina, eu já tive contato bem distante, 2 vezes só, né, que eu vi uma pessoa assim à distância e era possível ver de que forma que ela... como ela ficava deformada com tudo isso, né? Então, uma vez como criança e uma vez já mais jovem, né? Como jovem já, né? Então, assim, eu via de longe, via o resultado da doença, via como as pessoas viviam aquele constrangimento todo. Então, eu não conheço, né? Não sei se por bem ou por mal, não conheço esse tipo de doença, né? Mas certamente ali, por aquilo que a gente estuda, por aquilo que a gente pesquisa, é realmente algo muito doloroso. Doloroso em todos os sentidos, né? Seja fisicamente, mas principalmente moralmente, pelo desprezo, pelo distanciamento, pelo isolamento, pela dor moral que vivencia aquele que passa por essa doença, né? Mas muito bem, então aqui Herculano Pires traz para nós agora, né? Pois é, Hermes, acho que é inimaginável para nós tentar ali definir como é vivenciar essa doença, somente mesmo passando por ela, né? A Marião colocou, né, quando criança tinha um vizinho com lepra, fiquei bem impressionada, não tinha as pontas dos pés e nariz, né? Eu lembro de uma pessoa que não tinha o nariz e também ali tinha uma parte, né, uma outra pessoa que tinha a parte ali da mandíbula, dos lábios também ali carcomidos, né? Então, assim, é realmente algo que provoca uma impressão muito negativa, consequentemente as pessoas acabam se distanciando, né? Mas Estamenha de Chagas, comentário aqui então de irmão Saulo. Jesus Gonçalves utiliza em seus versos expressões como essas, túnica de chagas e estamenha de chagas, para figurar a condição em que viveu no final da sua última existência terrena.
A túnica de estamenha, grosseiro tecido de lã, era vestimenta comum na Judéia do tempo de Jesus. Evidente o simbolismo poético dessas expressões. Os judeus pobres vestiam-se de estamenha, enquanto os ricos usavam túnicas refulgentes dos mais finos tecidos. Mas na vida espiritual, essa situação se invertia, como vemos na parábola evangélica de Lázaro e o rico, né? Então aquele que passa pelas provações com coragem, chega no plano espiritual como um espírito luminoso. E aquele que vive a riqueza material com apego, né, a essa riqueza, vivendo ali no seu egoísmo, nas viciações e tudo mais, chega exatamente como aquele espírito sofredor. Então, tanto do Lázaro como do rico, né, tanto nas dificuldades como na fartura, aquele espírito que bem viveu ou mal viveu vai ter a sua condição no plano espiritual. Né? Não está não, Brás. Né? Tem inclusive campanhas aqui no Brasil, né, para esclarecer a sociedade sobre os primeiros sintomas da hanseníase, falando exatamente sobre a cura dela. Né? Então ela não foi debelada, mas ela já tem cura. Então campanhas, né, assim como tem, por exemplo, Setembro Amarelo, Outubro Azul, Novembro Rosa, né? Então nós vamos ter também aqui um período na nossa saúde pública em que há uma campanha para esclarecimento sobre a hanseníase, né? Então eles falam, por exemplo, né, se você tem ali uma região do seu corpo em que começa a aparecer ali algumas pequenas erupções e você perde a sensibilidade, procure o médico, né, que pode ser a hanseníase, né? Então alguma coisa assim que eles fazem, essas campanhas, né? E ainda vai demorar, né? Principalmente porque a doença de Chagas depende muito de uma condição sanitária, né? E o Brasil ainda está muito longe de alcançar ainda o ideal. Mas enfim, vamos em frente. No soneto de Jesus Gonçalves, vemos o mesmo processo. A estamenha de Chagas é tecido no passado da própria criatura pela sua crueldade e pela sua arrogância. No tear do destino, os fios da loucura humana são tecidos pelas nossas ações. É aquilo que tecemos, e aquilo que tecemos é precisamente o que iremos vestir em próxima existência. Ninguém, portanto, está sujeito na terra a uma frondosa sentença, mas apenas submetido às consequências do seu próprio comportamento em vida anterior. A cada um, segundo suas obras, porque somente assim aprenderemos a vencer o mal, a superar nossas tendências inferiores, nosso egoísmo criminoso. Os recursos da lei não representam condenação implacável, mas corrigenda necessária. Por isso escrevia Leon Denis: a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Mas nem por isso devemos pensar que os sofredores não devem ser socorridos. A lei maior da caridade nos obriga a ajudar os que sofrem. É o que ensina o item 27 do capítulo 5º de O Evangelho segundo o Espiritismo. É verdade que a dor extingue o mal e o pranto lava as trevas, mas a indiferença ante a dor e o pranto do próximo também é um mal que pode e deve ser extinto pela caridade. Socorrendo os que sofrem, estaremos tecendo no tear do nosso destino os fios da sensatez e da bondade que nos preparam uma túnica de luz para o futuro. Então ele fala para nós aqui, né, bem interessante essa comparação poética, quando ele fala para nós sobre a estamenha de Chagas e a túnica de luz, né? Então ali os dois extremos, que para nós então vem como resultado das nossas escolhas equivocadas, e a túnica de luz, que é produzida exatamente pela resignação, pela coragem, pelo exercício do amor, né? Então aqui dois ensinamentos muito importantes. A Angelina colocou, né, acompanhei um jovem que quando chegamos lá, a doença só estava nos pés. Acompanhamos até quando não tinha mais os membros, né? No final perdeu a visão. Falava a mensagem de conforto para todos que chegavam até ele, né? Então, mostrava ali, né, essa pessoa ali vivenciando
de uma forma corajosa essa doença, né? Trazendo ali grandes ensinamentos para aqueles que conviviam com ele. Então aqui, né, na essência desse nosso ensinamento, é exatamente isso, né? O exercício do amor e da caridade. A gente vai lembrar sempre que estar no mundo de provas e expiações não é apenas para que individualmente o indivíduo experimente ali nas suas dores o resultado do seu passado. Para todos nós que convivemos com as experiências dos outros, essas experiências para nós também se tornam grandes ensinamentos. Porque nós vamos ver então, através da dor do outro, a oportunidade de amenizar a dor do outro e também de fazer com que nós exercitemos os valores que nós cultivamos na teoria. Então, estarmos juntos dessas dores é para nós ali um grande incentivo, porque nós vamos então perceber que será através do auxílio, será através dessa oportunidade de diminuir esse sofrimento é que nós faremos com que o mundo seja melhor. Então o mundo não será melhor simplesmente, né, acreditando que por milagre tudo vai se transformar, mas será exatamente através do trabalho. Mas é um trabalho muito mais interior. Nós vemos muito trabalho exterior, onde nós oferecemos o pão, onde nós oferecemos o remédio, oferecemos a assistência, né? Então nós olhamos isso de uma forma exterior, mas nós não percebemos o resultado interiormente, para aquele que exerce essas tarefas, né? Para aquele que oferece o pão, o sentimento que o move, os valores que o sustentam. Então, tudo isso para nós é o que vai realmente transformar o nosso mundo. Então, conviver com a dor, conviver com a miséria, conviver com a tragédia é para nós sempre estímulo de transformação. Porque, do contrário, se nós não tivéssemos essa oportunidade de exercer o bem, vendo a dor no outro, qual seria o estímulo que nós teríamos para praticar o bem? Porque bastaria a gente se isolar no meio de uma floresta, no alto de uma montanha, acreditando que estando ali quietinho vai ser o suficiente para que a gente possa crescer. Mas será então através da vida em sociedade, da vida em comunidade, tendo contato com o sofrimento do outro, que nós seremos estimulados a pôr em prática esses valores. E aí sim nós veremos a real transformação do indivíduo e, consequentemente, a sua elevação e a transformação do ambiente onde ele vive. Lá na Lei de Destruição, quando Kardec pergunta aos espíritos do porquê dessas catástrofes que ainda assolam a humanidade, os espíritos disseram que é através dessas catástrofes que nós nos sensibilizamos, que nós somos ali motivados pela compaixão, pelo sentimento de caridade, de ajudar aqueles que sofrem. Ou seja, é uma característica do nosso mundo. Porque dado o nosso estágio evolutivo, se nós não fôssemos motivados por essas tragédias que acontecem, né, as tragédias da natureza, essas tragédias sociais, como é o caso, por exemplo, desse tema que nós estamos estudando, que motivo eu teria para pôr em prática esse tipo de valor? Então nós vemos ali o mecanismo perfeito. Se nós estamos, por exemplo, vivendo numa sociedade onde nós temos ali as pessoas passando fome, onde nós temos crianças abandonadas, onde nós temos ali crimes acontecendo, cabe à própria sociedade encontrar solução para esses desequilíbrios. E será através exatamente desse raciocínio, desse trabalho, que nós vamos então, encontrando a solução, promovendo a transformação de todos os componentes dessa mesma sociedade. Então veja que interessante, né? Se fôssemos para viver no mundo perfeito, onde não há esse sofrimento todo, significa que todos os seus habitantes já alcançaram esse grau de perfeição. Mundos perfeitos para espíritos perfeitos. Mundos imperfeitos para espíritos imperfeitos. E para a mudança dessa condição de imperfeição é através do trabalho. E a motivação que nós temos é exatamente estando ali na relação com o próximo, vendo as suas dificuldades, as suas dores, para que nós possamos, de alguma forma, pôr em prática os nossos valores. Às vezes dá vontade de passar um tempo no meio do mato, longe de tudo. E é verdade, Marion, né? Porque nós gostaríamos de viver num lugar perfeito dentro das nossas concepções. E para que nós pudéssemos viver dessa forma, nós viveríamos então naquele lugar isolado, afastado de tudo, onde somente nós viveríamos. Mas aí, observando a necessidade evolutiva
que todos nós temos como espíritos imortais, né, a longa trajetória que nós estamos ali percorrendo, as existências anteriores, a existência presente, a existência futura, as existências futuras, todos esses elementos, todos esses componentes ficariam absolutamente inutilizados se nós simplesmente nos isolássemos no meio do nada. Certamente nós teríamos ali a nossa evolução, porque mesmo isolado nós passaríamos pelas necessidades, né? Mas seria uma evolução muito lenta, então é através da convivência, e essa é uma característica do ser humano, de ser um ser gregário, ele vive naquela egrégora, né? naquela comunidade. Então é através dessa troca de experiências que nós somos então auxiliados e ao mesmo tempo tendo a oportunidade de auxiliar. Até porque, pensemos bem, né? A gente pensa assim, eu gostaria de sair do meio dessa bagunça toda e me isolar. Quem garante que, estando isolado, eu não seria a pessoa mais necessitada do mundo, precisando da caridade dos outros? Porque você pode estar isolado, absolutamente incapacitado, sem comida, sem casa, totalmente ali exposto a todos os perigos. Então a gente cria essa ilusão de criar o nosso paraíso particular, onde tudo é fácil. Né? Você vai ao mercado pegar sua comida, você tem o conforto, né, do calor, você tem o conforto da saúde, mas e se você isola e você precisa de auxílio de alguém para poder sobreviver? Né? Então, na verdade, nós criamos essas fantasias, mas quando nós nos deparamos da realidade, nós percebemos que, sem o apoio de um do outro, nós certamente sucumbiríamos muito rápido. E nós temos um modelo que aparece, né, embaixador, bom dia. Nós temos um modelo que vai trazendo para nós, né, essa fantasia, que é através dos filmes, por exemplo, de catástrofes. Então nós temos ali filmes de epidemias, filmes de catástrofes nucleares, filmes de catástrofes naturais, em que a sociedade passa por uma grande desestrutura, ela perde completamente o equilíbrio, porque ela não tem mais energia, ela não tem mais comida, ela não tem mais transporte, ela não tem eletricidade, não tem comunicação, e nós vemos o que acontece. E nós percebemos que, por exemplo, nessas fantasias, que na verdade não passam de uma certa realidade, já que elas são baseadas na natureza humana, e a gente pode ver isso, por exemplo, em José Saramago, né, escritor sul-americano, que ganhou o prêmio Nobel de literatura e tudo mais. Ele escreveu aquele livro Ensaios sobre a Cegueira, que acabou virando um filme, né, que foi dirigido por Henrique Meirelles, que é um diretor brasileiro. E nesse ensaio sobre a cegueira ele conta a história de uma epidemia de cegueira que atingiu a humanidade. A grande maioria das pessoas acabou perdendo a visão, e pouquíssimas mantiveram a visão. E ali então o que aconteceu? As pessoas começaram, mesmo diante da cegueira. Pois é, então quando a gente começa a analisar filosoficamente esse filme, nós percebemos que mesmo diante de toda aquela desgraça, a natureza humana primitiva se sobressai, em que os mais fortes se juntam para poder subjugar os mais fracos. Então até diante disso nós percebemos aquela briga entre os bons e os maus, em que os maus acabam prevalecendo, exatamente porque na selva o que prevalece é aquele que é mais forte, aquele que é mais adaptado. Se nós vemos isso na selva, nós temos que pensar que a sociedade humana, ela é também ali uma estrutura que se torna selvagem quando ela é dominada pelos instintos. E naquele momento em que tudo foi tomado pelo caos, prevaleceu o instinto, e o instinto do ser humano ainda é o instinto bruto. Aí depois, quando tudo começou a voltar ao normal, eles começaram então a se organizar. A gente não viu naturalmente qual é o fim do filme, né? Como foi a continuação depois que as pessoas começaram a recuperar a visão. Mas nós vemos claramente o que acontece com o ser humano quando ele é tomado então, né, por esse instinto selvagem que existe dentro dele. O Braço colocou, né, tem milhares de brasileiros indo para o estrangeiro para correr da situação vigente, né? Imagina, né, grande ignorância. É que na verdade as pessoas buscam conforto material, né, Braço? O conforto material, mas na verdade ali o conforto
espiritual, né? Então não adianta, porque se a pessoa tem em si ainda, né, esses valores inferiores, esses medos e essas dores, né? Como diz o ditado popular, o cachorro, quando ele muda, ele leva com ele as pulgas, né? Então o indivíduo pode até buscar lá fora o conforto material, mas ele, pessoalmente, só vai se transformar quando realmente ele começar a exercer esses melhores valores. O Hermes colocou, né, aliás, como existem pessoas vivas parecendo mortas, né? Há também cegos com olhos normais. Sim, né, são aqueles autômatos, né? As pessoas que vivem um dia depois do outro. E isso é muito comum, Hermes. Eu assisti a um documentário, que eu comentei aqui no nosso estudo já, que chamava Serra Pelada, que contava a história realmente daquele garimpo, né, aquele famoso garimpo, que nas décadas de 1970, 1980, se tornaram muito conhecidos no Brasil. E esse documentário mostrava exatamente o dia a dia daquelas pessoas com gravações originais da época. E você via pessoas ali que eram absolutamente inconscientes de qualquer outra necessidade a não ser ali o acúmulo de pequenas riquezas. E pequenas riquezas para eles eram pessoas que subiam e desciam aquelas escadas com sacos de terra nas costas para poder pegar uma pequena pepita de ouro, e quando eles achavam, era muito interessante porque havia depoimentos também de pessoas que tinham realmente encontrado ouro. Agora a pergunta é, o que eles faziam com esse ouro? Eles gastavam, usavam em prostíbulos que tinha naquela região, comprava coisas, gastava com bebidas, com festas, ou seja, a vida deles era absolutamente inconsciente de tudo que dizia a respeito à realidade espiritual. Para eles o que valia era viver a sensação do dia, do momento. Nada mais do que isso. Então realmente você via ali pessoas que viviam como se fossem mortas-vivas, sem nada além daqueles instintos que pediam para serem saciados. Mas a gente vai lembrar sempre que ali nós temos a realidade do espírito, o estágio evolutivo deles. Nós vamos encontrar isso em várias partes do mundo, cada um ali vivendo a sua realidade dentro do seu entendimento. A Maria também viu, né? Bem interessante. Parece-me que no livro de parábolas de Caibachuto tem uma passagem sobre mortos-vivos, né? Então vai falar exatamente sobre isso, aqueles que vivem inconscientemente apenas para satisfação das necessidades imediatas. Bom, esse aqui então, pessoal, é o nosso texto, o texto número 5 aqui do nosso livro, que falava exatamente sobre a caridade, sobre o amor, né? E o mais importante de tudo, né, o contexto em que essa mensagem chegou, falando sobre essas pessoas do passado e que viveram, né, que tiveram ali as suas histórias. E ele então, Jesus Gonçalves, traz esse poema falando sobre o passado que viveram e sobre o presente e a expectativa do futuro. E aí a gente vai lembrar da própria biografia, né, espiritual de Jesus Gonçalves, né, quando ele fala que no passado ele acabou ocupando a posição, né, de um líder, né, de um imperador, de um monarca, e ali então ele era extremamente cruel. Pessoas que eram executadas, conquistas que ele procurava alcançar e tudo aquilo que ele provocava, e depois a sua realidade nesse último presente, quando então ele teve que conviver com essa doença. Aqui a gente vai falar sobre provas e expiações, mas especialmente aqui focando na lei de causa e efeito. Então, assim como nós temos essas chagas que atingiram o corpo físico, nós temos chagas sociais, nós temos chagas morais, né, que acabam atingindo a cada um de nós, de acordo com aquilo que nós vivemos no nosso passado. Então, para que a gente sempre entenda que essa lei ela é imperativa, não é uma ilusão, não é uma fantasia, e o homem não vive aquilo que ele encontra nessa realidade presente por acaso. Não é simplesmente um sorteio de sorte ou azar que vai determinar a condição que ele vive, mas é um resultado claro, um resultado direto daquilo que ele viveu no seu passado. Então, encerrando por aqui esse nosso texto de hoje, esse nosso texto número 5, vamos para o próximo então, aqui para darmos continuidade no nosso encontro.
Então, o item número 6, defeitos e desculpas. Bem interessante também aqui. Herculano Pires traz essa introdução para nós, para contextualizar esse tema. Lembrando sempre, que nós estudamos no primeiro livro, dessa série, Chico Xavier Pede Licença. Esse era o nome de uma coluna que tinha no Jornal Diário de São Paulo, lá na década de 1970, em que Herculano Pires ele publicava esses textos do Chico e fazia o comentário usando o pseudônimo de Irmão Saulo. Hoje nós sabemos que é ele, mas naquela época era muito comum usar pseudônimos. Agora, o mais interessante é a gente lembrar que era um jornal de circulação nacional que trazia uma coluna espírita. Hoje nós não vemos isso, mas naquela época sim havia. Herculano Pires havia criado então essa brecha. E aí então, de todas essas mensagens que chegavam do plano espiritual, vinha depois então o comentário de Herculano Pires para poder trazer ali um melhor esclarecimento. Na sequência daquele livro Chico Xavier Pede Licença, nós temos então aqui o segundo livro, Na Era do Espírito, dividido agora em 3 partes. No primeiro livro, Herculano ele trazia de vez em quando o contexto em que a mensagem chegava. Agora, nesse segundo livro, ele trouxe isso como uma condição, como um elemento obrigatório em cada uma das mensagens. Então ela é dividida em 3 partes. A primeira é a introdução, trazendo ali o contexto. O segundo, a mensagem do plano espiritual recebida através do Chico, de autoria de diversos espíritos, na maioria Emmanuel, e depois o comentário de Irmão Saulo Herculano Pires, para trazer ali uma visão atual e prática da essência da mensagem. Então aqui, lembrando que tem o terceiro livro ainda que nós vamos estudar, que é o livro Astronautas do Além, que também é a continuação com essa mesma estrutura. Então vamos lá, defeitos e desculpas. Os antecedentes da mensagem, ora estudada, são relatados pelo médium Francisco Cândido Xavier em carta que nos enviou. Vejamo-los. Visitavam-nos amigos diversos que solicitavam francamente alguma opinião do mundo espiritual sobre as tarefas a que vêm sendo convocados na seara espírita. E perguntas como essas foram repetidas por vários deles. Sei que não presto, como vou trabalhar na causa do bem? Quem sou eu para poder ajudar, se conheço os meus defeitos? Que fazer com as imperfeições que carrego, se for servir à mediunidade? Como aceitar encargos espíritas, se conheço as faltas que trago, as falhas que trago? Nesse ambiente, falávamos da grandeza espiritual da nossa doutrina, de amor e luz, que nos concede a todos trabalho e bênção, quando a reunião começou. Aberto ao acaso, o Evangelho segundo o Espiritismo, a lição que caiu foi a do capítulo 20, item 2, que se refere aos trabalhadores da última hora. Ao término da reunião, o nosso Emmanuel escreveu a página que lhe enviou. Então vamos aqui para a nossa mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre os trabalhadores da última hora. Vamos a ela. Aqui nas instruções dos Espíritos, no capítulo que trata os trabalhadores da última hora. Então vamos a ele aqui. Só um instante. Os últimos serão os primeiros. O obreiro da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade... Algum problema aí, embaixador? Vamos ao estudo. O obreiro da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar,
e que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Tem ele direito ao salário, porque desde a alvorada esperava com impaciência aquele que por fim o chamaria para o trabalho. Laborioso, apenas lhe faltava o labor. Se, porém, se houvesse chegado ao trabalho a qualquer hora do dia, se houvesse dito, tenhamos paciência, o repouso me é agradável. Quando soar a última hora, é que será tempo de pensar no salário do dia. Que necessidade tenho de me incomodar com um patrão a quem não conheço e não estimo? Quanto mais tarde, melhor. Esse tal, meus amigos, não teria tido o salário do obreiro, mas o da preguiça. Que dizer então daquele que, em vez de apenas se conservar inativo, haja empregado as horas destinadas ao labor do dia em praticar atos culposos? Que haja blasfemado de Deus, derramado sangue de seus irmãos, lançado a perturbação nas famílias, arruinado os que nele confiaram, abusado da inocência, que, enfim, se haja cevado em todas as ignomínias da humanidade. Que será desse? Bastar-lhe-á dizer à última hora, Senhor, empreguei mal o meu tempo. Toma-me até o fim do dia, para que eu execute um pouco, embora bem pouco, da minha tarefa, e dá-me o salário do trabalhador de boa vontade. Não, não, o Senhor lhe dirá, não tenho presentemente trabalho para te dar. Malbarataste o teu tempo, esqueceste o que havias aprendido, já não sabes trabalhar na minha vinha. Recomeça, portanto, a aprender, e quando te achares mais bem disposto, vem ter comigo e eu te franquearei o meu vasto campo, onde poderás trabalhar a qualquer hora do dia. Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse, comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só terminarei ao anoitecer. Todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesseis penetrar nela? Ei-vos no momento de embolsar o salário. Empregai bem a hora que vos resta, e não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, mais não é do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Então, Constantino é o nome do Espírito protetor, que trouxe a mensagem em 1863. Aqui me fez lembrar, quando falava, né, do Espírito que usou mal o seu tempo, né, que desperdiçou as oportunidades, que não só desperdiçou, mas também criou situações absolutamente dolorosas, me fez lembrar ontem do estudo que nós fizemos, né, do Sexo e Destino, quando nós falávamos sobre o Nemésio, né, o pai ali do jovem Gustavo, que foi ali o provocador de tantas dores, né, naquele presente daquele grupo todo. Quando então ele desencarnou, né, então nós vimos ali, após aqueles 4 anos que André Luiz relatou para nós, ele havia desencarnado e se encontrava numa região de grande sofrimento. E aí então começaram a argumentar se não seria possível ajudá-lo de alguma forma. Começaram a procurar no seu histórico terreno que atitude bondosa ele poderia ter tido para que recebesse ali o mínimo de ajuda. E aí então o fato dele ter ali, né, se resignado naquele período em que ele ficou adoecido, né, com aquele aneurisma que o deixou incapacitado, né, com a própria transformação que ele sentiu, pedindo perdão para Marina, embora ela não compreendesse, porque ele não conseguia articular nenhuma palavra, e ao mesmo tempo também o trabalho que ele realizou junto com Beatriz, quando então casado com ela, e ela naqueles momentos finais da sua existência, ele se dedicava a ela, dava atenção apesar dos erros paralelos que ele praticava. Então procuraram ali fazer uma sondagem para ver ali o que ele poderia ter feito de proveitoso para merecer aquela ajuda.
e esse pouco foi o suficiente para que ele então fosse resgatado dessas regiões umbralinas e fosse encaminhado para um manicômio vinculado ao Almas Irmãs. Então ele mereceria estar num ambiente onde ele poderia receber todos os benefícios, se nada ele fez para poder receber aquilo? Então nós estamos vendo ali uma história que na verdade reflete a nossa própria história. Quantos de nós, no passado distante, também não vivemos, né, causando dores e sofrimentos, vivendo com indiferença, com relação à realidade espiritual que todos nós temos, né, e estamos envolvidos, para que hoje tivéssemos esse mínimo de consciência para ter um entendimento sobre esse mecanismo que rege nossas vidas e, ao mesmo tempo, agora temos oportunidades que vão batendo à nossa porta de praticarmos o bem, de sermos úteis de alguma forma. Ainda que muitas vezes nos iludamos, né? Nós muitas vezes nos preocupamos em dedicar a um trabalho, mas nem sempre esse trabalho é exatamente aquele que nós poderíamos fazer para algo melhor. Mas é o que nós fazemos naquele momento. Então, como o despertar vem gradualmente, então esse gradualmente vai trazer para nós então esses benefícios. E aqui nesse último item, né, como é colocado para nós, quando ele fala para nós aqui, né, todos que viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, quando a encarnação, para a encarnação, cujos grilhões arrastais. Então, quer dizer, para esses grilhões que nós arrastamos hoje, na verdade significa as experiências de provas e expiações que nós conscientemente estamos agora carregando, estamos agora arrastando, já conscientes de que nós somos os responsáveis por produzir os resultados positivos. Mas o fato de nós hoje estarmos nessa condição, isso não apaga o nosso histórico anterior. Porque é colocado para nós aqui, mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesseis penetrar nela. Então, ei-vos no momento de embolsar o salário. Empregai bem a hora que vos resta, e não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, mais não é do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Né? Então aqui vai trazendo então essa visão. E lembrando aqui que logo no início, né, antes aqui desse trecho, né, a gente lembra que o título desse texto que nós estudamos hoje é exatamente ali, defeitos e desculpas, porque muitos daqueles colaboradores que estavam ali junto do Chico, né, se queixavam disso, né, como é que eu posso ser um médium se eu sou uma pessoa com tantos defeitos? Como é que eu posso me declarar espírita, né, se depois de tantos erros que eu vivenciei? E aí então Emmanuel traz para nós exatamente uma mensagem, levando em conta o estágio evolutivo e as condições de cada indivíduo. Chamados a servir é a mensagem de Emmanuel. Né, o Hermes lembra ali também, né, das expiações terrestres, dos criminosos arrependidos e tudo mais, né, vários espíritos trazendo depoimentos pessoais sobre as dificuldades que eles vivenciaram. Então, chamados a servir. Emmanuel diz assim para nós: chamados para servir, quantos de nós temos alegado até agora insuficiência, falha, defeito ou incapacidade, tentando justificar a própria omissão? Curioso pensar, porém, que o Evangelho do Senhor não nos convida para exercer o ministério dos anjos, e sim nos solicita engajamento para desempenhar o papel de servidores. Nesse sentido, importa recordar os elementos imperfeitos da própria Terra, convocados para a organização socioplanetária, conquanto às deficiências com que se caracterizam. Enumeremos alguns. A pedra é agressiva e capaz de ferir, mas suportando corte e ajustamento, é a base da moradia e da estrada nobre em que os homens edificam intercâmbio e segurança. O solo em si é matéria primitiva concentrada. Todavia, em se deixando tratar convenientemente, é celeiro de produção intensiva.
certos fios metálicos atirados ao léu são resíduos para a sucata. No entanto, se ligados ao serviço elétrico, fazem-se de imediato condutores de luz e força. Os bichos da seda não são agradáveis de olhar, mas se atendem aos programas de trabalho do sericicultor, dão origem a tecidos valiosos. O ouro é a garantia simbólica das riquezas de cúpula da organização social. Entretanto, o esterco é o agente que assegura a vitalidade e o perfume das rosas. Chamados para servir. Eis a indicação do mais alto no rumo de quantos amadurecem nas experiências do mundo, buscando a compreensão do bem. Se escutaste semelhante convite, não alegues inutilidade ou imperfeição para cobrir a própria fuga. O Senhor nos conhece claramente a condição de espíritos ainda incompletos, mas se nos dispusermos a lhe ouvir a palavra, disciplinando-nos para o valor da utilidade, estaremos logo no clima do progresso em plenitude, de melhoria e de elevação. Então, aqui Emmanuel fala sobre as oportunidades que surgem, os chamamentos que chegam até nós, dando ali oportunidade para o trabalho. É o começo para que essa disciplina surja, é o começo para que nós comecemos então a mudar os nossos valores, para que depois de bem implantado e de bem executado, nós estaremos logo no clima do progresso, em plenitude de melhoria e de elevação, como ele traz para nós aqui. Então, vários e vários aqui são várias e várias são as oportunidades que trazem para nós. E eu achei bem bacana também essa comparação que ele traz aqui sobre os valores do nosso mundo terreno. Quando ele fala sobre a pedra agressiva, sobre o solo, que é uma matéria primitiva concentrada, fios metálicos atirados ao léu, os bichos da seda, e depois ele conclui, de um modo brilhante, que o ouro é a garantia simbólica das riquezas de cúpula na organização social. Mas ele lembra que é o esterco, que é o agente que assegura a vitalidade e o perfume das rosas, né? Então ele mostra para nós exatamente isso, que o ouro é a garantia daquela riqueza, mas é o esterco que vai trazer para nós a vitalidade e o perfume das rosas, ou seja, aqueles trabalhadores imperfeitos, quando bem engajados e bem determinados na realização das tarefas de promoção do bem, são esses que certamente conseguem, né, fazer com que essas rosas, né, que é o simbolismo aqui da beleza, do amor, do bem, possam aflorar. Do contrário, né, elas ficarão secas. Então, vemos aqui essa mensagem, né? O Hermes trouxe, né, trabalho sempre tem. O problema é que as pessoas querem empregos de diretores e presidentes de firmas, né? Algum mesmo precisando desprezam o emprego por não querer serem subalternos, né? Mas Kardec fala sobre isso também, né? Ele traz para nós essa mensagem, se eu não me engano, lá na Revista Espírita, quando ele lembra, né, que muitos homens criam as próprias situações, as próprias privações, exatamente pelo orgulho, porque ele poderia fazer ali um trabalho simples para o seu sustento, mas ele acaba valorizando apenas a posição diante da sociedade, né? Então, assim como essa, várias e várias são as situações que nós mesmos criamos que trazem para nós um resultado adverso. O Brás coloca, né, a sabedoria de Emmanuel, para fazer uma analogia, tem hora que até assusta a gente. Brás, você sabe que eu fico lendo essas mensagens, e quando eu li essa mensagem, antes de nós iniciarmos aqui o nosso trabalho, me chamava a atenção exatamente isso, a capacidade de improviso que esses espíritos têm, mas não é um improviso terreno, é um improviso com grande clareza, as coisas parecem que vêm prontas, elas fluem na mente dos espíritos, exatamente por já não terem mais essa limitação que nós temos, né? A limitação da matéria, a própria limitação intelectual. Então, assim, na hora a conversa vai surgindo, o trabalho ali vai sendo realizado, de repente o espírito vem, traz uma coisa pronta, né, com tanta clareza, com tanta objetividade, né, e claro, né, ao mesmo tempo a gente lembra que essas lições
elas se tornam, né, assim como nós já conversamos sobre... Pois é, a angelitude traz esse conteúdo, né? E a gente lembra que Jesus, naquela época, quando ele foi questionado pelos apóstolos, né, por que ele falava em parábolas? Né, ele diz assim que, dizia mais ou menos que era uma necessidade que as pessoas tinham de compreender esses conceitos que para eles eram complexos. E tanto que ele dizia, né, tenho muito a vos dizer, mas ainda não poder suportar. Mas para aqueles que são apóstolos, ele poderia falar com mais clareza. Para nós hoje, essas mensagens, essas histórias, esses romances, eles são parábolas do passado. Né? A gente percebeu que os espíritos, quando eles começaram a trazer através de Kardec esse conteúdo tão filosófico, tão científico, tão moralizado, nós tínhamos grande dificuldade de assimilar. Né? Porque você via, por exemplo, uma mensagem de um espírito uma mensagem introduzida no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós lemos sobre aquela caridade, nós nos deslumbramos com o conteúdo, mas nós não conseguimos ver isso no nosso dia a dia na prática. Né? Seja por uma questão de comodismo, né? Por estarmos aqui bem confortáveis na nossa posição, seja por falta de compreensão. E foi então que nós vimos ali no livro Recordações da Mediunidade, se eu não me engano, quando o Dr. Bezerra de Menezes, eu sempre trago para vocês essa passagem, porque era uma passagem muito valiosa para entendermos a doutrina espírita antes e a doutrina espírita depois aqui no Brasil, quando ele diz assim, que devido à nossa inércia mental, os espíritos precisaram romancear os conceitos espíritas. Né? Então, ou seja, ele coloca assim, claro que ele usou essa expressão, mas eu posso dizer também que nós tínhamos uma dificuldade muito grande na nossa sociedade de fazermos uma leitura, de fazermos uma interpretação, de passarmos a vivenciar aquilo que os espíritos traziam. Então, em vez de trazer uma mensagem sobre caridade, é mais fácil você contar a história de uma personagem num determinado momento em que ela fazia caridade, porque assim a gente consegue fazer um paralelo com a realidade que nós estamos vivendo aqui no nosso dia a dia. Então, nesse caso, né, Emmanuel, a gente percebe que ele vai fazendo esses paralelos, falando sobre a natureza, para trazer um esclarecimento sobre algo que nós precisamos vivenciar interiormente. Na verdade, isso não deixa de ser a mesma estrutura de uma parábola do passado, só que vinda em forma de mensagem. Porque não são mensagens de grande profundidade moral, né, ou melhor, de um aparente conteúdo filosófico. Ele traz para nós ali pequenas comparações, pequenas ilustrações, porque isso facilita o nosso entendimento. Porque seria mais fácil, né, porque o Espírito Verdade, lá na introdução do Evangelho, ele traz aquela passagem que eu sempre trago para vocês também. Chegou a hora em que todas as coisas, né, serão colocadas no seu verdadeiro sentido. Mais ou menos assim. Só que a impressão que deu foi que os espíritos estavam dispostos a trazer uma clareza maior para nós aqui sobre a realidade do mundo espiritual, e eles perceberam que estavam indo rápido demais para nós. Aí eles tiveram que recuar um pouco, mudar a estratégia e trazer para nós outra forma de levar esse esclarecimento, que nós vemos agora que está fazendo efeito, né? Porque nós vemos das palestras, das mensagens, dos livros que nós lemos, estudamos e coisa e tal, isso nos ajuda no entendimento que vai fluindo com mais naturalidade. Mas exigir, por exemplo, de uma população, de uma sociedade ainda tão limitada intelectualmente, porque nós somos limitados, né? Nós parecemos muito inteligentes para decorar fórmulas, mas para refletir e vivenciar esse conteúdo moral nós temos uma grande dificuldade. Basta ver que a mensagem de Jesus chegou para nós já há 2000 anos e até agora a gente ainda briga para poder entender o seu real sentido. A gente decora as passagens, decora os versos, decora os livros, mas a gente não consegue vivenciar isso. Se a gente conseguisse, o mundo já estaria transformado há muito tempo. 2000 anos depois a gente continua ainda brigando com tudo isso. E agora os espíritos vieram e procuraram fazer isso. Trazer então esse novo modo de falar sobre as mesmas coisas de um jeito diferente. Né? É isso que eu particularmente tenho observado.
de ver ali que muitas vezes nós temos, né, por isso que existe uma impaciência muito grande do meio espírita, onde nós temos pessoas que trazem ali, né, uma pretensão intelectual e não tem muita paciência para poder estudar aquilo que os espíritos trazem de uma forma mais simples. É como se eles dissessem: eu estou muito além muito além daquilo que os espíritos estão trazendo, como se eles imaginassem que tudo aquilo que foi elaborado até agora fosse especificamente para eles, e não para essa grande massa que começa agora a ter esse despertar, essa conscientização sobre a realidade espiritual. Certamente eles continuam desenvolvendo seus estudos, seus trabalhos, fazendo comparações, trazendo teorias, teses, né? Então são quase doutores, pelo menos ali dentro do conhecimento intelectual da doutrina espírita. Mas a grande massa que vem atrás, esperando ali, sedenta desse conhecimento, não está ainda pronta para aquilo. Então os espíritos continuam trazendo para nós essas propostas de um esclarecimento mais leve e mais ilustrativo. Né? Ainda bem que eles tiveram essa paciência, né, de trazer para nós esse conteúdo mais mastigado, mais maleável, mais flexível, né? Porque para você pegar de uma pessoa simples e jogar para ela, na cara dela, o livro dos espíritos, isso é muito complicado. As pessoas simplesmente falam: se isso aí é o espiritismo, se esse é o caminho que eu tenho que seguir para conhecer o mundo espiritual, então eu prefiro voltar para o banco da igreja. Porque ali para mim está muito mais confortável do que ficar tentando entender aquilo que eu não consigo. Essa é a realidade que nós vemos hoje. O Brás colocou, né? Já fui em várias igrejas de diversas correntes e noto que eles têm dificuldades de lidar com a parábola do bom samaritano e a carta de Paulo aos Coríntios, né? Viste-me com fome, desse-me de comer. Pois é, para você ver assim que mesmo com pequenas histórias que Jesus contava, né, com pequenas passagens, mesmo assim a gente não conseguiu assimilar tudo isso. É por isso que nós encontramos hoje essa grande desigualdade social no mundo. Porque a desigualdade social, a gente vai falar sobre economia, vai falar sobre política, vai falar sobre sociologia e tudo mais. E na verdade nós estamos simplesmente deixando de falar de amor e caridade. Porque se o governante, se o jurista, se o legislador agissem com amor e caridade, todas as nossas leis seriam voltadas para o auxílio da população. Então tudo vem a seu tempo. Não adianta a gente trazer também uma lei muito nobre, uma lei muito branda e flexível para uma sociedade que não está pronta para ela ainda. Então tudo vai acontecendo gradualmente. É um processo de transformação natural. Né? Mas vamos lá. A gente encerra por aqui. Ficamos aqui de ler então, né, os comentários de Herculano Pires, que eu vou ler rapidinho, para a gente não terminar. Então, Rumo à Angelitude, de Irmão Saulo, então, ele diz assim, baseado naquilo que Emmanuel trouxe para nós, falando sobre as imperfeições, os defeitos e desculpas. Nos termos da doutrina espírita, do demônio nasce o homem, do homem nasce o anjo. Estamos todos no rumo da angelitude. Nossa humanidade, nossa natureza humana, caracteriza-se pela imperfeição, pelo predomínio dos instintos, pelos resíduos da animalidade ainda atuantes em nossa constituição psicossomática, que é o nosso corpo físico, né? Mas esses resíduos vão sendo eliminados na lapidação das vidas sucessivas. E como somos conscientes do processo de lapidação a que estamos sujeitos, podemos e devemos ajudar nesse processo. Basta um olhar atento ao nosso redor para verificarmos a realidade dessa concepção. As criaturas humanas estão dispostas numa escala progressiva que vai do bandido ao santo. O malfeitor de hoje será o cidadão honesto do futuro, e este, por sua vez, será o santo de amanhã, dependendo esse amanhã, em grande parte, do esforço evolutivo do interessado. Porque o ser consciente apressa ou retarda a sua própria evolução. O chamado para o serviço do bem é uma oportunidade que Deus oferece à criatura imperfeita para acelerar a sua caminhada rumo à perfeição. Quem não aproveita a oportunidade de vida, apegando-se por comodismo ou displicência aos seus defeitos, desculpando-se com as imperfeições naturais que ainda carrega, furta-se ao cumprimento do dever espiritual. Mas as leis da evolução não o deixarão parado por muito tempo. Por isso ensinou Jesus: quem se apegar à vida,
perdê-la-á. Mas quem a perder por amor a mim, salvar-la-á. O comodista será sacudido e alijado do seu comodismo, mais hoje, mais amanhã, pela vergasta da dor. O sofrimento é tão grande na terra porque maior é o comodismo dos homens. A seara continua imensa, e os trabalhadores ainda são tão poucos. Não somos anjos para ser perfeitos e puros, mas trazemos em nós as potencialidades da angelitude. Se nós acelerarmos a lapidação pelo serviço, o lapidário oculto, e que está oculto em nós mesmos, agirá como convém para completar a sua obra. Então, trabalharmos conscientemente por essa lapidação. Né? Ele colocou aqui o demônio, né, a visão do demônio, dentro da concepção espírita que ele traz para nós, é o espírito imperfeito. E o anjo é o espírito puro. Então, por isso ele coloca, demônio nasce o homem e do homem nasce o anjo. Então ele faz essa escala, né, apenas ali fazendo uma analogia dessas expressões nos termos da doutrina espírita. Né? Então é esse processo de evolução nessas três etapas, né, do espírito imperfeito, do homem na condição atual e do espírito na condição angelical. Todo mundo cumpre o seu papel da sociedade, contribui de uma forma ou de outra. Né? Pois é, a sociedade se beneficia daquele que trabalha e daquele que apresenta ali a necessidade do serviço. Mas individualmente cada um tem a sua posição. É aquilo que nós vimos também, né, no texto anterior, lá falando, né, sobre o trabalho de evolução que cabe a cada um. Né? Muitas vezes o indivíduo vive no comodismo, ele se torna ali um problema, entre aspas, para a sociedade. A sociedade, quando procura resolver esse problema, a própria sociedade evolui. Mas o indivíduo que se mantém como um problema, por opção própria, é ele que retarda a sua evolução. É isso que Herculano Pires trouxe para nós, então. Muito bem, meus amigos, é isso. Fechando por aqui, então, o nosso encontro de hoje, trazendo aqui essas reflexões, nós paramos, então, aqui no nosso texto número 6. Vimos hoje, né, autógrafos na Bienal do Livro e defeitos e desculpas. No próximo nós veremos aqui, então, preparação ou liberdade. Opiniões sobre a juventude. São dois textos interessantes, né? Um falando sobre preparação ou liberdade e depois o outro aqui falando sobre jovens, né? Sobre a juventude. Tenho comigo que somos como um puzzler, né? Ainda apenas precisamos arrumar. Sim, sem dúvida, né? Todos nós temos esse potencial, né, de sermos esse quebra-cabeças, né? Então as peças já estão prontas, mas elas precisam ser desenvolvidas e encontradas para serem encaixadas para formar essa paisagem completa, né? Pois é, Braz, até mesmo esses parasitas da sociedade são indivíduos que fazem parte desse processo evolutivo. Então, ou seja, né, a gente fica muito orgulhoso que eu estou na primeira classe do Titanic, incomodado com quem está na terceira classe, né? Mas quando o navio afundou, pegou todo mundo. Então, estarmos no mundo de provas e